Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que nasceu lá no século XIX, mas que, olha, tentou responder aquelas perguntas gigantescas que a gente se faz até hoje. E o mais curioso, ela tentou fazer isso não com dogma, mas com um método que se dizia super lógico. São aquelas perguntas que, né, uma hora ou outra todo mundo se faz. O que acontece quando a gente morre? Por que o mundo às vezes parece tão cheio de dor, de injustiça? Pois é, o Espiritismo surgiu justamente da tentativa de encontrar respostas racionais para essas angústias que são de todo mundo. Para a gente entender de onde veio essa história, a gente precisa voltar no tempo, lá para meados de 1800. O cenário era o seguinte: de um lado, a ciência bombando, super focada no que era material, no que podia ser provado em laboratório. Do outro, uma verdadeira febre por fenômenos espirituais, sabe? As famosas mesas que giravam sozinhas, coisas assim. E bem no meio desse choque de mundos, apareceu um educador francês, Allan Kardec, que teve uma ideia. E se a gente usasse o rigor da ciência para investigar esses mistérios todos? E é exatamente essa investigação que a gente vai seguir agora. Primeiro, como é que Kardec chegou a propor uma ciência dos espíritos? Depois, vamos entender a ideia central de que existem dois mundos interagindo. Aí, a gente entra na jornada da reencarnação, que é vista como um motor para o progresso, em seguida, a lei moral que organiza tudo isso, e, por fim, como tudo isso se junta numa visão de fé, razão e progresso. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, o mais importante aqui é entender que Allan Kardec não era um místico, um visionário. Ele era, antes de tudo, um professor, um pesquisador. Então, em vez de ficar esperando uma revelação cair do céu, ele fez o trabalho braçal, juntou milhares de comunicações de médiuns de tudo quanto é canto da Europa e tratou aquilo tudo como dados. Ele comparou, cruzou informações, buscou o que se repetia, o que fazia sentido, a lógica por trás do fenômeno. E essa citação de A Gênese, um dos livros base, resume essa ideia perfeitamente. Quer dizer, a origem da informação, a matéria-prima, viria do mundo espiritual. Mas a elaboração, a organização, a análise crítica para ver se aquilo fazia sentido, isso seria um trabalho totalmente humano, baseado na razão. E toda essa investigação levou à primeira grande conclusão, que é a base de tudo. A de que a gente não vive em um mundo só, mas em dois, que coexistem e estão em contato o tempo todo. Um é esse mundo material, que a gente vê e toca. O outro é um mundo espiritual, invisível para a maioria de nós. Tá, mas como essa interação acontece? A doutrina explica isso com três elementos. Primeiro, o mundo material, que é o nosso dia a dia. Segundo, o mundo espiritual, que não é um lugar lá longe, mas uma dimensão que nos envolve, cheia de espíritos, que são as almas de quem já viveu por aqui. E o mais importante, o elo que conecta esses dois mundos, o perispírito. Ele funciona como uma espécie de ponte. Então, o que é esse tal de perispírito? Pensa nele como um adaptador. É um corpo de energia que não é nem totalmente matéria, nem totalmente espírito. É ele que permite que o espírito, que é a nossa consciência, consiga de fato interagir com o corpo físico. É o que transforma um pensamento numa ação concreta. Essa descrição, que está em O Livro dos Médiuns, ajuda a gente a ter uma imagem mental disso. Não é matéria como a gente conhece, mas também não é só uma ideia abstrata. Essa natureza de meio termo, que, segundo a doutrina, explica como um espírito sem corpo físico poderia, por exemplo, mover um objeto ou até se tornar visível em certas condições. Certo. Se existem esses dois mundos e a gente transita entre eles, a próxima pergunta óbvia é: por quê? Qual o sentido disso tudo? E a resposta que o Espiritismo dá é a reencarnação. Mas, atenção, não como um castigo, e sim como um processo de aprendizado, quase como uma escola. Vamos visualizar a jornada de uma mesma alma. Numa vida, a matéria principal pode ser lidar com dificuldades, para aprender sobre resiliência. Na outra, a lição pode ser sobre usar a inteligência para o bem. Depois, uma vida dedicada à arte, para desenvolver a sensibilidade. E por aí vai. Cada vida seria como um novo período na escola, com matérias diferentes, todas pensadas para desenvolver uma parte do nosso ser. E qual a formatura dessa escola, o objetivo final de todas essas aulas? A evolução. A cada vida, o espírito vai juntando conhecimento e, o que é ainda mais importante, vai se limpando das suas imperfeições. A meta é se tornar aos pouquinhos um ser mais inteligente e, principalmente, mais bom, mais amoroso. E aqui vem uma das ideias mais fortes. Segundo o Livro dos Espíritos, as dificuldades que a gente passa na vida não seriam castigos de Deus.
Na verdade, seriam, em grande parte, desafios escolhidos pelo próprio espírito antes de nascer. É como um aluno que escolhe uma matéria mais difícil porque sabe que precisa dela para se formar. Isso muda completamente o jeito de olhar para o sofrimento, não é? Tá, mas se o espírito escolhe os desafios, o que guia essa escolha? É aleatório? Não. A resposta está numa lei universal de causa e efeito, uma lei de ação e reação. É como se fosse um motor moral que faz o universo funcionar. E esse mecanismo é bem interessante. Não é aquela coisa de olho por olho. Por exemplo, se alguém agiu com muito orgulho, a consequência natural não é ser humilhado, mas sim nascer uma situação de vida que ensine o valor da humildade. A consequência é sempre educativa, ela é feita sob medida para consertar o erro original. Essa frase de o céu e o inferno resume tudo. A felicidade ou o sofrimento não seriam prêmios ou castigos vindos de fora, seriam apenas o resultado direto e natural das nossas próprias ações ao longo de muitas vidas. A justiça, nesse caso, já está embutida nas leis do universo. E assim a gente chega na síntese de tudo isso. Como é que todas essas peças se encaixam para formar uma visão de mundo? O Espiritismo se apresenta com base no que se chama de um triplo aspecto. É como um tripé. Uma perna é a ciência, que investiga os fenômenos do mundo espiritual. A outra perna é a filosofia, que usa lógica para responder de onde viemos para onde vamos. E a terceira perna é a religião, que traz as consequências morais de tudo isso, com base na ética do amor ao próximo. No fim, uma fé que pede para a gente pensar, para a gente raciocinar. Por isso, a mensagem final que fica é, na verdade, muito otimista. Não importa o caos que a gente veja no mundo, por trás de tudo haveria uma lei de progresso. A humanidade como um todo e cada pessoa individualmente estaria numa viagem inevitável para cima, sempre em direção a mais sabedoria e mais bondade. E tudo isso deixa no ar uma última reflexão. Se a vida é mesmo essa escola contínua, essa jornada sem fim de aprendizado, fica a pergunta: qual seria a lição mais importante que cada um de nós veio aprender desta vez? Talvez a própria busca por essa resposta já seja o grande propósito de tudo.